Fala galera, beleza? A gente está na semana pré-ENEM. Eu acredito que você esteja no momento de revisar tudo que você acha mais importante que vai cair na sua prova de domingo. Sei que vai ter questão de natureza, sei que vai ter um monte de coisa difícil, mas a matemática são 45 questões, né, galera? Então vamos lá, vamos focar no que mais importa. Eu vou fazer uma série de vídeos essa semana para que você foque no que é mais importante, para que você foque no que vai realmente cair na sua prova do Enem. Beleza? Para isso eu preparei algumas coisas e espero muito que você goste. Vem comigo, vamos lá. Estamos a poucos dias para a prova e vamos focar no que mais cai no Enem, certo? Vem comigo. Prioridade. Chegou a hora de você priorizar. Você já estudou muito durante o ano e eu sei que você já focou em tudo que você acha mais importante. Agora vamos priorizar o seguinte, olha só. Não sair resolvendo a prova feito um doidão, feito um tarado. Pega a prova, vou fazer a primeira, vou fazer a segunda, vou fazer a terceira. Não existe ordem certa para você resolver as 45 questões de matemática. Eu sugiro que você folheie a prova. Eu sei que você não tem tempo a perder, mas é coisa rápida. Folheie a prova e faça uma busca visual pelas coisas que você mais tem aptidão. Por exemplo, eu busco sempre questões de gráfico, questões de tabela, que normalmente são as mais fáceis, certo? Então, eu paro nessas, resolvo essas primeiro. Ah, Michel, mas eu vou ficar perdido em questões que eu já resolvi, questões que eu não resolvi. O que eu faço? Qual é a sua indicação? É a terceira indicação, está lá. Ó. Use marcadores pessoais, asterisco, seta, círculo, etc. Eu uso os meus códigos. Que códigos? Eu uso setinha nas questões que eu fiz e tenho certeza. Eu uso bolinha nas questões que eu tenho que voltar para resolver depois porque eu não sei nada daquela questão. E eu uso asterisco para aquelas questões que eu sei fazer, mas eu estou meio na dúvida. Crie os seus símbolos. Um que seja, dois, sei lá, só para você saber no final, já que você foi folheando, qual é a questão que você não precisa parar de novo e qual é a questão que você vai deixar para o final, voltar e dar uma revisada. Show de bola? Se você tiver tempo. Aí o mais importante de tudo, você tem que aceitar, antes de você começar a prova, que você vai fazer o que for possível nessa prova. A gente tem quase certeza absoluta que é quase impossível, né, cara? Você resolver 90 questões assim, com a cabeça tranquila do início ao fim. É pouquíssimo tempo, a gente sabe, bate nervosismo, bate apreensão por causa de tempo, a gente não pode usar relógio, aqueles negocinhos que o cara bota lá no quadro não dão uma noção muito boa de tempo pra gente e a gente acaba ficando nervoso. Minha sugestão para você, faça tranquilamente. E quando chegar muito próximo de já acabar a prova e você vê que ainda faltam algumas coisas, são coisas que você não teve o que fazer. Dá prioridade a marcar o cartão resposta com calma e depois vai revisando o que você puder revisar, faz o que você puder fazer e aceite, o chute é uma realidade. Tá beleza? Vamos para o primeiro slide aqui para a gente falar abertamente sobre uma das coisas mais importantes do Enem. Tá aí, regra de 3, essa danada vai cair? Claro que vai. Cara, regra de 3 vai cair na prova mais de uma questão, isso é fato. Talvez até em física, talvez até em química. Vamos ver, o que a gente tem de importante para falar de regra de 3? Vamos lá. Regra de 3 é uma relação que envolve duas grandezas dependentes, ou até mais de duas grandezas, né? Se a gente tiver a relação entre duas grandezas, eu estou falando de uma regra de 3 simples. Uma regra de 3 com mais de duas grandezas envolvidas é uma regra de 3 compostas. Hoje, nesse vídeo, a gente vai focar em regra de 3 simples. Beleza? Vem comigo, olha só. As grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Michel, fala para mim. Falo. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas onde uma variável cresce e a outra, por consequência, cresce também. Mas eu podia pensar o contrário. Se uma grandeza diminui o seu valor, a consequência é que a outra também vai diminuir o seu valor. Tranquilo? Aí eu digo que as grandezas são diretamente proporcionais. E as inversamente proporcionais, é meio intuitivo a gente falar, que em grandeza inversamente proporcional, enquanto uma cresce, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra, por consequência, cresce. Ficou meio na dúvida? Eu vou te dar exemplo disso. Vem cá comigo, olha só. O volume enchendo algum determinado recipiente em função do tempo. Você colocou lá uma torneira aberta com vazão constante, está enchendo uma piscina, está enchendo um balde, uma caixa d'água, qualquer coisa assim. Se em uma hora eu encho, sei lá, 1.000 litros, se eu colocar um tempo maior de bica de torneira aberta, 1 hora e meia, por exemplo, eu vou encher mais ou menos de 1.000 litros.
mais, né? Então eu aumentei a grandeza tempo e a grandeza volume também aumentou por consequência dela, certo? Quando duas grandezas aumentam juntas, elas são grandezas diretamente proporcionais. Olha essa outra aqui, quantidade de máquinas e número de coisas produzidas. Se eu tenho 5 máquinas produzindo livros, papel, parafuso, qualquer coisa que seja, 5 máquinas produzem essa quantidade de coisas. Se ao invés de 5 máquinas eu colocar 50 máquinas, eu aumentei o número de máquinas. A minha produção vai aumentar ou diminuir, galera? Aumentar, certo? Então, aumentei o número de máquinas, aumentou a minha produção. Tá tranquilo? As duas grandezas cresceram juntas. E se ao contrário, se eu ao invés de 5 máquinas tiver uma máquina só, eu diminuí o número de máquinas. Qual foi a consequência? A minha produção também vai diminuir. E não por isso elas deixam de ser grandezas diretamente proporcionais, porque elas possuem o mesmo comportamento quando as duas diminuem ou quando as duas crescem. Certo, pessoal? Vamos lá, agora um exemplo de grandezas que não acontece a mesma coisa. Números de pessoas trabalhando e tempo de produção. Isso é clássico, galera. Você tem na sua casa obra, você está fazendo obra na sua casa, isso é muito clássico. Tá lá, 5 pessoas trabalhando vão fazer o serviço na sua casa em uma semana. Aí o seu pai deu a louca, falou, não quero 5 pessoas trabalhando, eu quero 20 pessoas trabalhando. O que você acha? Mais pessoas trabalhando, o serviço fica pronto em menos tempo. Então, olha só, número de pessoas trabalhando, tempo de produção diminuiu. São grandezas inversamente proporcionais. Deu para entender isso? Então, vamos para esse último exemplo aqui, olha só. Velocidade e tempo. Galera, você está indo da sua casa para o trabalho com uma velocidade mais ou menos constante de 60 km por hora, certo? Aí você leva 20 minutos para chegar no trabalho. 60 km por hora, 20 minutos. Se um dia você precisa chegar no seu trabalho não em 20 minutos, mas em 10 minutos, você diminuiu o tempo. Você vai ter que dirigir com velocidade maior ou menor? Maior, não é? Se você dirige com mais velocidade, você consegue percorrer o mesmo percurso, a mesma distância em menos tempo. Eu sei que física envolve uma série de outras coisas, se a aceleração é constante, se a velocidade é constante, mas pensa friamente. Você dirige com mais velocidade, o tempo de percurso será menor. Beleza, pessoal? Então, vem comigo aqui, ó. Olha um exemplo de probleminha que pode cair muito bem na sua prova. Não menospreze esse tipo de problema, tá legal? Tá lá. Em uma hora, 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. Nesse mesmo tempo, 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Galera, se ele falou nesse mesmo tempo, é porque o tempo não tem a menor interferência no nosso problema, tá legal? Então vamos para o número de máquinas. Olha aqui, ó. Quais são as grandezas envolvidas, hein? Pensa primeiro nisso. Olha para as grandezas. Tá lá, número de máquinas e número de parafusos. Você tem que analisar as duas grandezas, certo? Vem comigo. Então você vai ser organizado. Vai botar máquina de um lado, número de parafusos do outro. Embaixo de máquinas, você bota o número de máquinas. Embaixo de número de parafusos, você vai botar o número de parafusos, você vai ser uma pessoa organizada, tá beleza? Não vai dar mole com isso. Então tá aqui, ó. Vem comigo, olha só. 4 máquinas, 1.200 parafusos, beleza? Ele disse no enunciado aqui, ó, 4 máquinas e aqui 1.200 parafusos. Agora, o que ele pediu? 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Então, eu botei aqui a relação entre 3 máquinas e X parafusos, beleza? Pensa comigo, se eu diminuo o número de máquinas, eu vou diminuir o número de parafusos, concorda? Grandezas diretamente proporcionais. Quando a minha regra de 3 envolve grandezas diretamente proporcionais, olha só o que acontece, a gente pode multiplicar cruzado tranquilamente, galera. Vem aqui, ó. Se eu multiplicar cruzado, fica 4 vezes x, está aqui, 4x. 3 vezes 1.200, 3 vezes 1.200. Uma outra dica que eu te dou, essa aula é para te dar dica também, não é? Não multiplica direto, sai multiplicando tudo. Não precisa. 3 vezes 1.200, escreve 3 vezes 1.200. Professor, eu sei que 3 vezes 1.200 é 3.600. Não precisa fazer a conta agora. O que eu vou fazer? Deixa indicado. Vem cá, vou te dar uma dica. Vem aqui, ó. Passa esse 4 para lá, dividindo. Você está vendo? Está vendo aí? Ó, 4 dividindo. Esse 1.200 com esse 4 eu posso simplificar. 1.200 dividido por 4 dá 300, galera. E 300 vezes 3 dá quanto? 900, né? Aí você vai direto para o 900. Tudo bem? É uma questão simples, mas que vale a pena a gente dar uma revisada.
Vamos para uma outra questãozinha, um outro exemplo, agora verídico, agora é Enem. Cara, a rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Não sei se você está entendendo. Então, a gente tem uma rampa inclinada, o camarada caminhou aqui por cima, essa é a altura 0,8 e essa altura toda é a altura 2,2. Tá beleza? Voltemos para cá. A distância, tá aqui, ó, a distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Galera, preste atenção, quais são as grandezas envolvidas aqui? Quantidade de metros caminhados e a altura que ele atingiu do chão, certo? Então, se a gente fosse separar isso, quais são as grandezas? Está lá altura e caminhada, joia? Então, você vai botar separadinho altura e caminhada e embaixo de cada uma delas você vai ser organizado e vai colocar os valores correspondentes. Vem comigo, olha para cá. 0,8 e ele caminhou 3,2. O que é o 0,8? É uma altura. Então, para ele atingir a altura de 0,8 metros, ele teve que caminhar 3,2 metros. Isso está no enunciado. Agora, presta bem atenção. Quanto ele deve caminhar para atingir o ponto mais alto? Galera, você sabe, olha lá para cima, que o ponto mais alto é de 2,2 metros. Se ele já atingiu 0,8, o ponto mais alto está a uma distância de 2,2 menos 1,8. Isso dá 1,4. 2,2 menos 0,8, 1,4. Tranquilo? Então eu vou usar o valor 1,4 e quero saber quanto ele deve caminhar para atingir mais 1,4 de altura. Fez sentido para você? Presta atenção. Quanto mais ele caminha, mais altura ele atinge. Não é assim? Grandezas diretamente proporcionais. Volta para mim. Ele consegue multiplicar cruzado. Vamos ver como ficaria? Está lá. 0,8 vezes x, 3,2 vezes 1,4. Está aqui, ó. Mais uma vez, não sai multiplicando, cara. Isso dá um trabalho danado. Olha só como é que vai ficar legal. Passa o 0,8 para lá dividindo. Esse 3,2 com esse 0,8 eu posso simplificar, cara. Uma casa decimal do 3,2 vai cortar com uma casa decimal do 0,8. Então vai ficar 32 sobre 8. 32 sobre 8 dá 4. Então, se eu simplificar, vem cá de novo, ó. Se eu simplificar esses dois, o resultado aqui em cima vai dar 4. E 4 vezes 1,4 dá quanto, pessoal? 5,6, letra D, de dromedário. Tranquilo isso? Isso é Enem. Eu não inventei, tá aí, ó, Enem. Certo? Deu para entender isso?